Fala galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Alan Bimad. Se puder aí, curte o vídeo, vai no sininho, recomenda para os amigos. Bem, eu vim aqui falar hoje sobre essa pressão que está em cima do técnico Abel Braga para o Flamengo. A repercussão está muito grande. Tem muito torcedor do Flamengo que me procura para perguntar sobre minha opinião. Eu tenho acompanhado também a repercussão na mídia, que está grande. Muita gente favorável, muita gente contra. E eu tenho assistido bastante, eu tenho assistido muitos programas, né, na verdade. E é claro, eu vou dar minha opinião. E também eu resolvi até fazer o vídeo porque eu acho que, infelizmente, né, nós da imprensa, a gente deveria debater outros pontos. Tem outras questões que deveriam ser mais debatidas, além de vejam os números do Abel. O Abel já conquistou Carioca, está classificado na Copa do Brasil, na Libertadores. Aí, contrapartida, mas o desempenho não é bom, o desempenho não está legal, o Flamengo perdeu para o Atlético com 10 jogadores em campos, etc. Eu acho que a gente poderia também, até porque é obrigação de nós, jornalistas, analisarmos e estendermos, né, algumas questões, né? Eu acho que foi feito, talvez tenha sido, primeiro eu quero deixar bem claro, eu acho o Abel um grande técnico, acho um caráter, uma pessoa e um profissional de caráter muito grande. Acho que o Abel pode vir a ser campeão de brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ainda pelo Flamengo, por outros clubes, ainda na carreira, tranquilamente. Só que atualmente, com esse time do Flamengo, eu acho um pouco difícil. Claro que não é impossível, até porque ele tem em mãos um elenco de muita qualidade no Flamengo, mas eu vou dar alguns motivos que eu acho que deveriam estar sendo debatidos em programas, em mesas redondas, em programas de debate, né? E eu sinto falta porque eu não tenho visto. Inclusive, eu tenho achado os debates estão muito restringidos a números, são só 5 meses, são isso, são aquilo. E tem uma questão, por exemplo, que eu acho fundamental que não foi levantada, né? O próprio Abel, né? E aí ele não escondeu de ninguém, e aí entra também talvez um equívoco, que foi na avaliação da contratação. O próprio Abel, ele já deu umas 2, 3 declarações em entrevistas no Flamengo, dizendo que ele foi campeão, os principais títulos que ele conquistou na carreira dele, Libertadores, Brasileiro, Mundial, foi atuando de uma forma. Essa forma são 2 jogadores agudos na ponta, um centroavante fixo, normalmente grande, forte, né? Aquele centroavantão mesmo, aquele 9 forte, com ataques mais diretos, e que não mudaria a forma de jogar. Assim que ele foi campeão, assim que ele sabe postar o time dele, e assim que ele vai continuar fazendo. Só que o elenco do Flamengo não tem essa característica. As características dos principais jogadores do elenco do Flamengo não vão de encontro à forma de jogar que o Abel conquistou seus principais títulos e que o Abel quer continuar escalando o seu time. Então isso pode trazer um problema do Flamengo, e para mim isso vai exatamente de encontro com o fraco desempenho do time do Flamengo em várias partidas. Características de jogadores, coincidentemente, dos principais contratados. Arrascaeta vai ter muita dificuldade para jogar num esquema desse tipo. O Gabigol, que não é um 9 de referência, ele é um 9 de movimentação. Ele não é um 9 fixo, ele é um 9 de movimentação. Então para ele vai ser muito difícil. Talvez ele passe a ser muito marcado de forma fácil. O próprio Everton Ribeiro, não facilita o Everton Ribeiro esse tipo de esquema. Não à toa o Abel
testou e utilizou ele várias vezes como meia centralizado, porque não no esquema do Abel, não é a parte direita, que é onde o Everton Ribeiro foi o melhor jogador do Brasil, é onde rende mais. Não é onde o Everton vai render, não no esquema do Abel, sendo agudo, né? Então, para mim, o grande problema está aí. E aí, para mim, não é dar tempo para o treinador, não é o tempo da Copa América, porque aí foge, não é problema de ajustar o time, né? Não é problema de ajustar treinamento, não é. É porque não vai encaixar. Não vai. Eu até no Twitter fiz uma comparação, como o Abel é um grande treinador, né? É como se você contratasse o maior pizzaolo do mundo e botasse ele para assumir tua cozinha no restaurante japonês. Você contrata o maior chefe de cozinha francesa do mundo e bota ele para assumir a cozinha da sua churrascaria. Ele pode ser o melhor em uma especialidade, mas o teu restaurante, a especialidade é outra, então fica difícil. Então por isso que eu acho que o problema é a forma que o Abel quer jogar e não abre mão de jogar, não vai casar com a elenco do Flamengo. Então por isso que, mesmo sendo contra sempre mudança de técnico, eu acho que é um casamento que é difícil, vai dar certo em campo. Se você pegar a pontuação do Campeonato Brasileiro, você vai ver que o time reserva do Flamengo, além de estar tendo com uma qualidade bem inferior ao time titular, está tendo até um desempenho melhor. O time titular do Flamengo tem pontuado mais que o time reserva. Coincidentemente, porque o time reserva se encaixa muito mais na forma de jogar do Abel. 2 pontas agudos, Vitinho do lado, Berrio do outro, e o Uribe no meio. Agora o Lincoln, o Uribe tá contundido. O Diego joga mais atrás, então você tem o Pires e o Ronaldo. O Ronaldo, ele não sobe tanto quanto o Arão e ele marca melhor que o Arão. Então você protege mais a zaga. Você tem os 2 agudos e tem o centroavantão. Então, mesmo a qualidade do time reserva sendo muito inferior ao do time titular, o time reserva é um bom time e você acaba tendo um desempenho melhor, né, do que o time titular. Aí a minha opinião é que se o Abel saísse do Flamengo hoje e assumisse um time que tivesse as características de como ele joga, ele poderia hoje ser líder do Brasileirão. Ele poderia hoje ter a melhor campanha da Libertadores. O problema não é o Abel. O problema é o esquema do Abel não casa com as características do elenco do Flamengo. Então, para mim, isso tinha que ser debatido por nós jornalistas nos programas. Isso para mim tem que ser analisado pela diretoria. Isso tem que ser feito uma autoavaliação pelo próprio Abel. Se eles quiserem continuar o caminho, eles sentem, olha só, vamos trazer um novo profissional, alguém que veja o jogo assim. Abel, você tem que abrir um pouco a mão da sua forma de jogar, vamos ver o que a gente pode fazer e mudar um pouco, porque senão o Arrascaeta, que foi a contratação mais cara da história do Flamengo, não vai render, e não adianta tu me botar só a culpa no Arrascaeta, e também não isentando a culpa do Arrascaeta por atuações um pouco abaixo. O Gabigol não vai render. O Bruno Henrique, que não tem nos últimos jogos atuado tão bem, mas apareceu porque individualmente é muito bom. Ele não vinha fazendo uma partida muito boa contra o Corinthians, mas como individualmente é muito bom, botou uma bola na cabeça do Arão. Não vinha muito bem com o Atlético Mineiro, mas como individualmente é muito bom, fez um golaço contra o Atlético Mineiro. Então, isso vai acontecendo na hora individual. O Everton Ribeiro, por exemplo, que vem sendo o melhor jogador do Flamengo no ano, nos últimos jogos vem errando passes fáceis, coisas que não vem acontecendo. E não é porque o jogador só cai de produção, é porque o jogador vem jogando na sua posição, acostumado, já sabendo aonde estão os companheiros. E agora há um afastamento por causa do novo posicionamento que está sendo posto em campo. Os jogadores estão mais afastados, cria dificuldade para o jogador, porque o jogador de meio tem que pensar rápido, ele pega a bola, recebe, e quando vê, o posicionamento é diferente.
Pelo esse novo posicionamento, o Gabigol está sendo facilmente marcado por dois. O Arrascaeta, que no Cruzeiro pegava a bola, tinha toda hora a ajuda do Egídio, o René sobe bem menos, ajuda menos. Tinha o Thiago Neves toda hora passando, fazendo o facão, entrando, e quando o Thiago Neves, que sempre foi um dos principais jogadores do Cruzeiro, passava, normalmente levava 1-2. O Fred trazia 1-2. O Robinho sempre aparecia, vinha da direita, puxava. No Flamengo não, o Arrascaeta pega a bola, o Bruno Henrique ele não passa tanto. O Abel prende mais ele, porque como gosta de dois agudos, prende mais ele na esquerda. Então o Gabigol, como o Abel pede para ficar mais fixo, normalmente está preso com marcação. Então o único que aparece às vezes para ajudar o Arrascaeta é o Ribeiro, é pouco. Então são outras coisas que deveriam ser mais debatidas pela mídia e principalmente internamente pelo Flamengo. Então para mim vai além de são só 5 meses, é melhor esperar a parada da Copa América. Eu acho que por essas e outras talvez seja melhor seguirem caminhos distintos ou buscar alternativas. Insistir na forma de jogar, que o Abel falou que não abre mão com esse elenco do Flamengo, dificilmente vai dar certo. Dificilmente. Porque no caso, repito a história que eu falei, é você ter o melhor chefe de cozinha francesa e botar ele para assumir uma churrascaria, o melhor pizzaolo e pedir para ele assumir um restaurante japonês. Eles vão ser os melhores, eles podem ser grandes chefes, os melhores do mundo, mas o material que ele vai trabalhar não é o material que ele está acostumado. O Abel pode ser um excepcional técnico, é um excepcional técnico, só que a forma de jogo que ele está acostumado não é o material que ele tem em mãos. Ele até tem, mas como é que ele vai deixar o Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, enfim, vão deixar jogadores assim na reserva para escalar Bruno Henrique, Berrio e Uribe? Ele pode até fazer, mas então eu acho que os debates têm que ir muito além do simples, e tem ido muito além do simples. A diretoria do Flamengo tem que parar de pensar também só em termos de experiência, vencedor. Tem que começar a analisar. Futebol é jogado dentro do campo com jogadores e você tem que ver o que você quer. O Flamengo, historicamente, joga propondo o jogo, jogadores técnicos, de qualidade. E o Nunes, por mais que fosse alto e forte, nunca foi um 9 fixo. Sempre foi esse centroavante, estilo Gabigol, sempre saiu da área, por isso que o Zico sempre foi artilheiro. Quantas vezes Nunes e Zico não trocavam? Então é isso, essa movimentação, a aproximação. Nesse ano teve um jogo assim, foi contra o Peñarol. O Peñarol era para ser a regra, tirando os gols perdidos, aquela movimentação era para ser a regra. Troca de passes, tudo. Você vê como o Arrascaeta subiu de produção naquele jogo, quantas bolas ele botou os companheiros na cara do gol. Mas aquilo ali era para ser o normal, aquilo era para ser a aproximação, enfim. Então eu acho que essa tem que ser a discussão. Eu acho que a discussão, e acho que a revolta do Flamengo, da torcida, dos torcedores do Flamengo, eu entendo, talvez possa ser exagerado num ponto ou outro, mas eu acho que tem parte da imprensa que minimiza a questão, porque o investimento do Flamengo, na hora de falar que o investimento do Flamengo foi o mais alto, eu acho então que a cobrança também tem que ser proporcional. E a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, o desempenho do Flamengo em campo, o Flamengo levou gol em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, no mínimo é para ser revisto. E eu, particularmente, não consigo ver melhor. Eu ainda acho que o desempenho, não só do Flamengo, mas como de certos jogadores caíram. O Everton Ribeiro, o Gabigol e o próprio Bruno Henrique, que até continua bem, eu acho que o desempenho deles estava melhor no começo do ano, talvez por adversários mais fracos, mas estava melhor no começo do ano do que hoje. Então eu acho que precisa sim ser revisto. Se o desempenho estivesse melhorando aos poucos, deveria estar melhor, tudo bem, mas está notório que tem caído o desempenho. E outra questão é sair do óbvio.
as substituições normalmente são as mesmas. Acho que o Abel errou ao garantir o Arão no time titular. No momento que ele fala que eu não vou tirar o Arão do meu time, eu fico imaginando como é que o Pires da Mota, o Ronaldo, o Hugo Moura, que estão jogando bem no time reserva, que até, de certa forma, estão subindo de produção e querem uma vaga no time, como é que eles recebem isso? Cara, se ele não vai tirar o Arão, eu vou me matar aqui e não vou entrar, né? Ele fala que o Diego está pedindo passagem. Eu, particularmente, não vejo o Diego pedindo passagem. Por exemplo, contra a Chape, eu não achei que o Diego foi tão bem. E ainda acho que o Vitinho, por mais que tenha perdido aquele gol e parte da torcida do Flamengo ainda pegue no pé, eu acho que o Vitinho, nos jogos do time reserva, tem feito partidas melhores que o Diego. Então eu acho que o elogio caberia mais pro Vitinho, até pro Diego. Eu quero tirar um pouco a Arrascaeta. Por que tem que ser o Diego? Por que talvez no teste, sai do óbvio, teste um pouco o Everton Ribeiro e taca o Vitinho? Não sei. Porque tem que ser sempre as mesmas coisas, entendeu? Às vezes muda, né? A gente pega exemplos no Brasil, não precisa nem ir lá fora. O próprio Renato, às vezes muda, né? Nem sempre bota os mesmos jogadores. O Filipão, que é muito criticado, né? Nem sempre são as mesmas modificações. O Flamengo não precisa ser sempre o mesmo, né? Sempre tirar o Arrascaeta e botar o Diego. Tem jogo que o Everton Ribeiro tá pior em campo, tem jogo que o Bruno Henrique não tá pior. Não precisa ser sempre as mesmas coisas, entendeu? Então, eu acho sim que é momento de pensar. Eu entendo as críticas e por essa questão de achar que a forma de jogar do Abel, e ele falou que não vai mudar a forma de jogar porque a forma que ele venceu e ele não abre mão de jogar dessa forma, eu acho que a diretoria do Flamengo poderia sim conversar e pensar, olha, Abel, essa forma não casa, e não casa. E é por isso o Arrascaeta não pediu a contratação do Arrascaeta, do Gabigol, talvez pensando nisso. Pô, eles não casam muito com a forma de jogar, e talvez ele agora fique perdido. Cara, onde eu vou encaixar os jogadores? Só que são jogadores que estão acima da média da maioria no Brasil, e eles têm que jogar. E tem que achar lugar para eles. Só que não adianta botar esses tipos de jogadores em posição, em determinadas posições que esses jogadores não vão render. Pelo contrário, vão virar problema, né? Então eu acho que o Flamengo sim está com pepino, tem que ser resolvido, tá? E eu acho que a imprensa tem que debater coisas além do óbvio, tá bom? Abraço.